Olá, pessoal, como é que vocês estão? Então, essa é a nossa última aula, certo? De religião de 2020. A nossa aula de hoje fala sobre qual é a origem das religiões. Qual é a origem das crenças religiosas? E onde surgiram? Então, as crenças religiosas e rituais ajudam a unir grupos de indivíduos, grupos de pessoas. Ao longo da história, a fé e a prática da religião têm sido uma parte importante na sociedade, procurando-se em oferecer uma explicação ao desconhecido. Hoje, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo e o budismo são as 5 principais religiões, embora existam muitas outras profissões da fé. Muitas outras aparecem e desaparecem ao longo dos tempos. Todavia, as diferenças religiosas não energizaram-se do nada, mas em algum momento da história o ser humano começou a ter a estrutura e esses tipos de crença. Da onde vem essa necessidade de uma vida espiritual? Essa pergunta eu faço sempre. Por quê? De onde vem essa necessidade de uma vida espiritual, pessoal? Essa necessidade de uma vida espiritual vem dos nossos antepassados. Lá, quando Deus estava aqui na Terra, ele viu essa necessidade de ter uma vida espiritual, de ter uma vida crente a Jesus de Nazaré, certo? Então, é difícil determinar-se em que um ponto da evolução humana começou a surgir essas crenças religiosas. Não sendo-se possível definir com certeza quando surgiu as primeiras religiões, organizadas-se em uma vez que a origem retoma-se à pré-história, não havendo registros escritos sobre isso. Então, pessoal, o que podemos afirmar é que existem fortes indícios evidenciados que a religião é a mais antiga para o pró-humano, para o pró-homo sapiens. As primeiras crenças do tipo religioso são anteriores à expansão das nossas espécies. Concretamente, sabemos que os nossos parentes ancestrais já realizavam enterros e internos rituais religiosos, algo que mostra a sua existência de um sentido da morte e uma preocupação com o que se aconteça depois dela. Nos restos de assentamentos de algumas tribos ou clãs, parece que eles observavam-se algum tipo de culto e certos animais como alguns ursos. Além disso tudo, outros aspectos a detectar é a consideração do que possibilita o surgimento do pensamento religioso. Nesse sentido, é preciso ter uma série de capacidades mentais e básicas. É necessária uma certa capacidade de abstração, a existência de uma teoria da mente, que permite aos sujeitos perceber que os outros têm a sua própria perspectiva, seus próprios objetivos e vontades distintas para que ele próprio tem. Além disso tudo, consideram-se que a fé, por ter surgido como uma adaptação vantajosa que se manteve por seleções naturais, certo? Uma vez que permite a sua criação e a sua concessão grupal, o que facilita a sobrevivência e a sua reprodução, ou como um sobreproduto do surgimento da habilidade cognitiva, como as mencionadas anteriormente. Outros aspectos ao se notar que na existência do ser humano é uma força vital ou alma em todos os animais, plantas ou mesmo os acidentes geológicos e fenômenos naturais.
possuindo-se entre a vontade própria e os tipos mais definidos e antigos das crenças religiosas. Este tipo serve como base para o desenvolvimento posterior das crenças no sobrenatural ou no místico. Logo depois dela se situa-se as suas crenças no além ou na vida após a morte, que é considerada como um dos aspectos mais comuns e antigos das religiões. Para isso é necessário um conceito de alma ou algo que exista além da morte, justamente sendo necessário que os animismos existam anteriormente. Depois disso, pode-se desenvolver a ideia de um especialista que gerem as normas e que permitam-se um acesso ao contrário do seu além. Finalmente, as crenças nos deuses é algo que pode ser derivado das crenças em entidades superiores que podem nos afastar das outras vidas, mas que pareçam surgir de um reflexo do modo como a sociedade ou tribos que se organizam. Quem e como são e como somos, onde estamos, é o resultado dos avanços da história. Qualquer fenômeno é um fenômeno humano que se tornou o que é. Isto também acontece com a religião. Tipos de religiões. Temos o monoteísmo, quando é uma religião ou pessoa que crê em apenas um Deus, principalmente as principais religiões que surgem a crente monoteístas são o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Essas três religiões, ela acredita apenas em um Deus, ela crê apenas em um Deus. O politeísmo, que é quando uma religião ou pessoa crê em vários deuses. Entre as religiões dessas perspectivas estão o hinduísmo, estão o shintoísmo. Além dessas religiões, tem também o poteísmo, que é a existência de um ser transcendente, de um ser estranho à natureza que é negada. O panteísmo acredita que o Criador do mundo não é Deus, ele é apenas um viés de ligação com o divino. Essa filosofia, seguida pelas religiões do budismo, taoísmo, xanaísmo e várias outras religiões. Então, pessoal, a nossa aula, certo? Ela se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tenha um bom final de semana. Dúvidas? Estarei aguardando vocês no privado. Bye. Bom final de ano. Feliz Ano Novo. Se sintam-se abraçados por mim. Bye, bye. Até segunda-feira, certo? Segunda-feira eu estarei esperando a atividade de vocês. Bye, bye.